Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, poderosamente em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 20, 21 e 22, neste momento. Capítulo 20 de Mateus. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo então perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez também o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse eles: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aproximou-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelo derradeiro até os primeiros. Chegando então os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas o mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam uma só hora, e tu os pagas igual a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustasses tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, e retira-te, e quero dar a esse, o derradeiro, tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou o que é mau, o olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O pedido dos filhos de Zebedeu. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoite e o crucifiquem. E ao terceiro dia ele ressuscitará. Então, se aproximando dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus irmãos, adorando-o e dizendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? E ela respondeu: Dize a esses meus 2 filhos se assentarem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino? Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhes eles: Podemos. E disse-lhe ele: Na verdade, bebereis do meu cálice, mas o assentar-se-ão à minha mesa ou à minha esquerda? Não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem o Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, será vosso serviçal. E qualquer que quiser vos ser o primeiro, será o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio a ser servido, mas para servir,
e para dar a sua vida em resgate de muitos. Os 2 cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que calassem, e eles, porém, cada vez mais clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram, e eles então o seguiram. Capítulo 21 de Mateus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram-se de Jerusalém e chegaram então a Betfagé, aos montes das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta, presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre uma jumenta tinha um filho de animal de carga. E indo os discípulos a fazer como Jesus então lhes ordenara. Trouxeram então a jumenta e o jumentinho sobre eles, e puseram os seus vestidos, e fizeram então assentar-se em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e o que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão então dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou então as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhes: Ouve o que estes dizem? E Jesus então lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo-lhe, disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não fareis o que foi feito só a figueira, mas até a este monte, se disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. O batismo de João. E chegando ao templo, acercaram-se
acerca dele, estando lá ensinando os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazeis isso? E quem deu tal autoridade a vocês? E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me dissestes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não credes? Se dissermos dos homens, tememos então o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram-lhe: não sabemos. Ele disse a eles: nem eu vos digo com autoridade faço isso. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: vai, trabalha hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes então Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes de crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Hoje, um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e constituiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a um dos seus lavradores, e assentou-se então para longe. Chegando então o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles então fizeram o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe ele então: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores, que ao seu tempo dei-lhes o seu fruto? Disseram-lhes então: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor. Foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele a quem ela cair ficará reduzido então ao pó. E os seus príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava então deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, portanto, tinha-o por profeta. Capítulo 22. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-as falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou então as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para a boda. E esses não quiseram então vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados:
Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevada já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos o encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entras aqui? Não tendo vestuário então nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o, e de pés a mãos, levai-o para lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A questão do tributo. Então retiraram-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdade. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele dizia-lhes: De quem é essa efígie que está na descrição? Dizendo-lhe ele: De César. Então ele lhe disse: Dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, o retiraram. No mesmo dia chegaram então junto deles os saduceus, que diziam não ver a ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse que se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher. Não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também aquela mulher. Portanto, na ressurreição, de qual desses 7 será a mulher, visto que todos possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que de Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E as turbas, vindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. O grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-lhes para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? E lhe disseram: De Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi em espírito lhe clama Senhor, dizendo: Disse ao servo, ao Senhor, ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe clama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Eu quero convidar você agora para nós orarmos. Lemos Mateus 20, 21 e 22. Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Pai, aqui nós estamos, Senhor, neste momento. Oramos, Senhor, pedimos a sua proteção, pedimos a sua bênção, pedimos o seu livramento, pedimos, meu Deus, que as suas poderosas mãos estejam estendidas em nosso favor, na nossa direção. Ajuda-nos a avançar, a romper a esfera de cada um desses dias e que possamos alcançar o seu milagre, Pai, aquilo que o Senhor derramou e entregou para a nossa vida naquele Calvário. Em o nome de Jesus eu abençoo a vida, a casa, a família e a história de cada uma dessas pessoas e peço, Senhor, a tua bênção poderosamente no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e se inscreva nesse canal, ative o sininho para você receber todas as notificações, deixe aí o seu like, nos seus comentários, declare uma palavra de vitória, uma palavra de bênção e saiba que no Senhor a vitória é certa. Fiquem todos com Deus na presença do Senhor. Shalom.